o vídeo de hoje sobre o mundo árabe. Eu escolhi um título que resume, reflete sem rodeios o que o estado do mundo árabe. Eu ia falar o que eu penso, mas na verdade o estado, a situação, o diagnóstico, o estado atual dos países que pertencem à Liga dos Estados Árabes, da Liga Árabe. O conteúdo desse vídeo, como vocês vão ver, não é polêmico, é bastante frio, diria científico, mas boa parte do que vou falar aqui seria censurado, me traria muitos problemas se fosse falado em árabe num país árabe. Isso dá para vocês a impressão, ou quer dizer, dá para vocês uma ideia da situação que vivem os intelectuais, digamos, os cidadãos árabes, obrigados a pensar, não falei nem falar, a pensar fora da própria terra, o que é uma tragédia. Então, o vídeo chamou Fiasco do Mundo Árabe. O mundo árabe hoje é uma história de um fiasco que está se prorrogando década depois de década. E visto daqui da América Latina, do Brasil, o que a gente acha do mundo árabe? Estamos nos clichês. Ou é muito perigoso, guerra civil, terrorismo e tal, machismo. Ou é muito exótico, a dança do ventre, os camelos, o deserto, Sherazade, Alibaba, que existe também, não vou mentir. Ou é uma visão muito truncada, limitada, é Dubai, Beirute, enfim, não é uma visão completa, não é bacana ter uma visão tão compartimentada, dependendo da emoção que estamos sentindo. Depois do atentado eu vou achar que o mundo árabe é perigoso. Depois de ter visto um filme eu achar que ele é exótico. Ou fazendo escala em Dubai falei que todos os árabes são ricos. Não. O propósito desse vídeo é dar para vocês uma visão global, uma radiografia, um esqueleto. E como eu falei, é uma visão um pouco médica, tá um pouco fria, a tentar deixar a emoção do lado. Sou marroquino, então estou envolvido no caso. Vou deixar a emoção do lado e tentar ser o mais objetivo possível. Fatos, somente fatos. O mundo árabe hoje em dia, ele não é somente perigoso, exótico, ou digamos rico, próspero. Ele é bem mais do que isso. Ele é trágico. E a tragédia não é uma palavra negativa. A tragédia fez a literatura grega, fez a literatura, o Shakespeare e o resto. A tragédia é uma coisa que tem luzes, tem momentos de luzes, de alegria, de brilho, num contexto trágico. Vamos ver então um pouco mais fundo essa tragédia do mundo árabe hoje. O mundo árabe hoje é o homem doente, o grande homem doente do mundo moderno. Os russos falavam isso do Império Otomano no século XIX, chamavam o Império Otomano de Istambul como homem doente. Agora o mundo árabe é homem doente. Perdeu todas as chances de se inserir na economia globalizada. Perdeu as chances que se ofereceram a Coreia do Sul, a China, a Indonésia, país muçulmano, a Malásia, país muçulmano, até ao leste europeu. Fica ainda naquela monocultura do petróleo para alguns países e tem pobreza geral. Mas talvez o mais triste, o mais revelador são as estatísticas de conhecimento, do saber. Nenhuma universidade árabe, numa faculdade, está no top das universidades do mundo, no ranking de Xangai. No top 100, nenhuma universidade árabe. Você pega as estatísticas, por exemplo, do revelador, prêmio Nobel, por exemplo. Você não tem prêmio Nobel dado ao mundo árabe. Tem alguns, claro. Tem um físico egípcio que morava nos Estados Unidos, na Califórnia. Isso foi nos anos 70, 78, se não me engano. Teve de literatura para o grande Naguib Mahfouz, grande autor egípcio também. Nos anos 90, se eu lembrar bem. E teve 4 nobres da paz. Arafat, Anwar el-Sadat, do presidente também do Egito, e 2 a mais, 4. Não teve na medicina, não teve, nem na literatura, só teve só um, não teve na química, enfim. Isso revela uma coisa, quando você vê Israel com tantos prêmios Nobel, acho uns 10 ou 15, você vê a Áustria, um país pequeno, com tantos prêmios Nobel, e você vê 370 milhões de árabes sem reconhecimento, ausente totalmente da tecnologia, do progresso técnico, das patentes, as inovações depositadas, registradas. Isso gera umas preocupações.
tem uma pane aqui no pensamento. Vou dar mais para vocês um exemplo que acho extraordinário e trágico também. Traduções de livro. Cada ano se traduz 300 até 500 livros para o árabe. Do japonês, do chinês, do espanhol, do francês para o árabe. 500. Para o espanhol, se traduz 55 mil livros. Se tem Espanha que está, digamos, com 50 milhões de habitantes, ela traduz, cada ano, registra 55 mil livros. É trágico. Para o hebraico, se traduz, se minha memória é boa, 1.500. Então, tem 8 milhões de pessoas que vivem no Israel, elas traduzem do inglês, do francês, do russo, qualquer idioma. Para o hebraico, 1.500. O hebraico é uma língua tão antiga do que o árabe. Com a linguagem, o farsi da Pérsia, são 3 idiomas muito parecidos. Então, qual é o problema? Em termos de produção literária, o peso do mundo árabe é ridículo. 370 milhões de habitantes com uma poesia maravilhosa, um passado artístico maravilhoso, Mil e Uma Noite, essas coisas. Hoje em dia você nem tem estatística de produção de livros. O que fala algo, não tem estatística. A gente estima com os editores da região árabe 15 mil a 18 mil. Só na Espanha, se minha memória é boa, são 60 mil. 60 mil livros registrados por ano. Impressionante. Se você não confiar em mim, não acreditar em mim, vai no Amazon. Vai no Amazon e faz uma pesquisa por idioma. Eu fiz uma pesquisa faz 2 anos, 2015. Impressionante também. Tem mais livros em grego, o idioma falado por 11 milhões de habitantes, mais ou menos, do que em árabe, na Amazon hoje em dia. Mais livros em sueco, do que em árabe. Você pergunta, cara, quantas pessoas falam sueco no mundo? 6, 7, 8 milhões? E por que tem mais livros? Tem um apagão das ideias no mundo árabe, e isso é muito preocupante. Por isso que eu falo desse fiasco. O fiasco não é só no PIB, no PIB per capita, está aqui. Tudo começa nas mentalidades das pessoas. Você vê, por exemplo, 2 países com problemas muito problemáticos, México e Egito. Por que peguei esses 2 países? Porque são países de pirâmides dos Aztecas, dos Maia, pirâmides dos faraós no Egito, mas brincadeira à parte, são países similares. México tem 120 milhões de habitantes, Egito tem 90, são países estratégicos em termos de comércio internacional. Egito tem o Canal de Suez. México está ligado à Califórnia, ao Golfo do México. Então, o México está numa posição de comandar o comércio que chega nos Estados Unidos, e Egito comanda o comércio que chega na Europa. Então, são países que têm uma similaridade. Você vê, os 2 países estavam na mesma pobreza nos anos 70, PIB per capita. Hoje em dia, o mexicano é 2 vezes e meia mais rico do que o Egito. No México, você tem uma indústria muito forte. Os carros mexicanos dominam o mundo, ou conquistaram o mundo, digamos. Porque ele está ligado ao mercado americano, que é um mercado muito exigente. Para você vender nos Estados Unidos, você pode vender na Lua, pelo nível de exigência, da controle de qualidade. O Egito está ainda com os problemas de analfabetismo. Você tem 25% da população que não fala, que não escreve e não lê. Dramático numa economia globalizada, conectada, as pessoas brigando por tecnologia, você ainda tem 1/4 da população, uma proporção muito mais alta entre as mulheres, que não é operacional. Isso em 2015, ou seja, agora, estamos em 2017, mas essas coisas não mudam rapidamente. Então, essa tragédia que estou falando, vocês estão vendo que eu estou falando de guerra, dessas coisas, Síria, terrorismo, isso é consequência. Isso você pode ler no feed de informações, qualquer canal de notícias. Mas eu quero dar para vocês umas linhas, uns pitacos, umas ideias chaves para você fazer sua opinião. Não precisa confiar no que eu falo, quer dizer, não precisa compartilhar minha opinião cegamente. Eu vou te dar sustentos para você pensar ou fazer uma estratégia para o mundo árabe, se você quiser investir, que tem muitas oportunidades. Estou falando o quê? Falei no início, tragédia não significa falta de oportunidade. Vai ter alegria, mas tem que ser com lucidez. Tem que diversificar os riscos e escolher um modelo de negócios adaptado ao contexto, ou de alto risco, ou de desigualdade social, ou de problemas estruturais. Tem gente que faz muito dinheiro, cria muita riqueza nesses contextos. E tem gente que não pode entrar. O nosso papo aqui para
é para dar essa informação. Tem que ser muito seletivo no tipo de perspectiva de investimento que você vai colocar nos países árabes. Aliás, não existe um mundo árabe. A gente fala de mundo árabe por preguiça, para ir rápido, mas não existe um mundo árabe. São vários segmentos, são vários grupos regionais. Por temas de origem étnica, ou seja, de DNA, temas até de idioma, temas de cor, temas de passado, de legado histórico. Você tem pelo menos 4 grupos no mundo árabe, que são grupos que resistem à globalização, à miscigenação. Tem um grupo da África do Norte, do Marrocos à Líbia. Quando você está na África do Norte, você não está na Síria. Não é o mesmo mundo árabe. Por quê? Porque a população, o fundo da população da África do Norte é uma etnia chamada os Bereber. Não vou entrar nos detalhes, mas imagina os Tupi-Guarani daqui. Só que não teve genocídio lá. Eles se convertiram, foram obrigados a se converter ao islamismo e até alguns deles se proclamam árabe. Quando você faz o DNA, eles são Bereber. Uma etnia que está lá faz milhares de anos, bem antes dos árabes, que chegaram, na maioria chegaram no século XI ou XII, muito perto. Os árabes chegaram no Marrocos como componente da população, Marrocos fica na África do Norte, os árabes chegaram lá como componente forte da população no século XII, XIII, pouco antes do Portugal entrar na América Latina, é muito recente. A África do Norte é essa história de miscigenação, digamos, de conquista, de colonialismo do Bereber pelo árabe. Então tem impacto no idioma que se fala, que é uma vertente do árabe muito diferente do que se fala na Síria, nas emoções, na relação à terra, na relação à mulher, um pouco mais liberal, na relação à família, ao patriarcado, na relação à economia, ao dinheiro. É tudo totalmente diferente. Na relação aos árvores, parece que os árabes cortam mais árvores, os bereber não cortam a árvore. Você vai de avião, de helicóptero, você sabe que passou de um vilarejo árabe berber pelo corte que tem de árvores, do desmatamento. Esse é um grupo especial. Lá tem uns quase 100 milhões de habitantes, quase um terço do mundo árabe está lá. Tem um grupo do Egito e o Sudão, o Nilo, que é esse assim. Um berço histórico da identidade árabe e da religião muçulmana também, com o Al-Azhar, a faculdade de religião do Cairo. O Egito tem 90 milhões de habitantes, se chamava a mãe do mundo árabe, nos anos 50, 60. Tem outro grupo, que é o grupo mais tradicional, que os árabes chamam de Sham, que é, digamos, Líbano, Síria, grande parte do Iraque, Israel de hoje, Jordânia. Lá é também um berço do mundo árabe, tanto quanto o Egito, Damasco, Bagdá. Qualquer árabe que esteja no Marrocos, no Egito, no Sudão, na Arábia, você fala para ele Damasco, Bagdá, inspira algo. A gente está ligado àquela região, tudo que acontece, na verdade, nos vales do Tigres e do Eufrates, nos interessa. É nosso DNA que lateja quando a gente sabe do que acontece lá. E tem o último grupo, que eu diria, o grupo do Golfo Pérsico. Os árabes dizem Golfo Arábico, mas na verdade quem domina a região são os persas, Irã. Golfo Pérsico, que é com o peso pesado que é da Arábia Saudita, 30 milhões de habitantes, e pequenos países como Emirados Árabes, Omã, Catar, Kuwait, Bahrein, e um país muito pobre, que é o Iêmen, que pertence à região geograficamente, mas que está totalmente em outro planeta em termos de desenvolvimento humano. Resumindo, tem pelo menos 4 grupos no mundo árabe com dinâmicas específicas, problemas comuns, claro, problema da água, problema da pobreza, da globalização fracassada, mas com umas sensações, umas dinâmicas regionais também diferentes. O problema, por exemplo, do iraquiano hoje em dia é ter acesso à água, porque a água vem da Turquia, pela geografia e geologia da região, e sempre vai ter essa briga entre Turquia, Síria e Iraque pela água. O problema do marroquino hoje em dia é diferente, ele está olhando para Portugal, para a Espanha, o que emigrar, o que fazer comércio, ele é um povo mais aberto, mais conectado talvez à Europa. Temos também que pensar, então, tem essa diversidade no mundo árabe, nas problemáticas de cada um mundo diverso, mas também esse mundo ele se une quando está atacado. Quando alguém ataca o mundo árabe, a gente tem uma solidariedade, que também pode existir no mundo latino. Eu acho que o brasileiro não tem muita solidariedade, não sente
uma solidariedade muito forte digamos, com a Venezuela. Mas se alguém invadir a Venezuela amanhã, talvez o brasileiro vai se indignar e se prontificar para ajudar. No mundo árabe, esse sentimento aí de pertencer à mesma civilização é mais alto, mais forte. Pelo lado do islamismo, existem árabes católicos, existem, de outras religiões existem, mas o lado religioso é um cimento da identidade de árabe. Apesar de tudo, os árabes inventaram o islamismo. O Alcorão está escrito em árabe. E se ensina até na Indonésia, que não é um país árabe, que fala outro idioma, em árabe. Se ensina no Mali, que não fala árabe, é árabe. Se ensina na Rússia, é árabe. Não se ensina o Alcorão em russo. Parece louco, mas é a verdade. É assim. 80% dos muçulmanos não são árabes. E não entendem o árabe, então não entendem o Alcorão. Deixo vocês tirar as conclusões de vocês sobre isso. O ensinamento religioso nosso, a maioria da população não entende esse ensinamento religioso. Precisa de intermediário, sheikh, imam e tal. Aí o risco de interpretações erradas. Até nos árabes, digamos, de nascimento, boa parte é analfabeta. Então não tem acesso ao Alcorão. Pode entender umas palavras, mas uma sofisticação tal como que existe no Alcorão hoje, no Alcorão desde sempre, é difícil de aprender para uma pessoa que não tem uma formação acadêmica séria. O mundo árabe não é mundo islâmico. Daqui do Brasil a gente tende a ter essa confusão, porque, eu te falei, o islamismo ele nasceu no mundo árabe e ainda está vinculado ao mundo árabe. O muçulmano no Tibete ou na China, ele sonha com ir para a Arábia Saudita, na Meca. Sonha com isso, que é uma exigência religiosa. Eu acho que a Arábia Saudita lucra por ano 20 bi dólares, ou 30, não lembro, com a visita à Meca. É um negócio extraordinário. E está crescendo, está crescendo. A gente não pode ignorar isso. Só que esse mundo islâmico não é pacato, não é pacífico, está dividido, está fracturado. Tem muitos muçulmanos na Índia, com umas crises com os hindus. O país muçulmano número 1 tem muita população é a Indonésia, acho que tem 100 milhões de muçulmanos na Indonésia. Depois vem o Paquistão e depois países árabes. Tem muito muçulmano também na Nigéria, um grande país muçulmano, o Irão. E tem essa fractura dentro do mundo muçulmano entre xiita e sunita. Não entro nos detalhes, mas tem uma competição entre o Irão, que domina de um grande país xiita, e o resto do mundo árabe, onde os sunitas têm, digamos, o domínio, pelo menos ideológico, nas matérias de religião. Travei um pouco, peraí, travei um pouco. Exato. Ok, vou continuar. Então, por que estou falando da fractura? Você está começando a sim. Tá. Por que estou falando da fractura entre o mundo, dentro do mundo islâmico, xiita e sunita? Porque ela interessa a vocês aqui na América Latina, e interessa o mundo inteiro. Acho que não existe um canto do mundo hoje que pode se livrar dos problemas do mundo árabe. São problemas globais, queiramos ou não. É o legado do passado, e no mundo globalizado, o problema do seu vizinho, até da outra galáxia, são nossos problemas, que as pessoas viajam e com suas oportunidades, seus talentos, também com seus problemas. Vê a crise dos refugiados, o impacto que teve aqui no Brasil. O problema do mundo árabe é um problema para a gente, para o mundo inteiro. Quais são os problemas do mundo árabe? Tem problemas superficiais, que você vê na mídia. A cada explosão de bomba você vê parte desse problema. E tem problemas estruturais. O que nos interessa é entender os dois, porque os dois se falam. E isso é o papel das pessoas que têm que analisar o mundo árabe, que têm que tomar decisões. Faço esse vídeo para pessoas que têm que tomar decisões ou íntimas em relação ao mundo árabe, ou para uma razão jurídica, uma ONG, ou um projeto no futuro que vai envolver capitais. Os problemas do mundo árabe, do ponto de vista estrutural, são bem simples. São bem similares aos problemas que temos aqui na América Latina. Primeiro, corrupção. Segundo, incompetência. Podemos parar o vídeo aqui, na verdade.
resumir os problemas do mundo árabe. No mundo árabe, hoje em dia, tem um mecanismo diabólico, perverso, que cria a cada geração mais corrupção e mais incompetência. E não é difícil entender que a corrupção é a mãe da incompetência. A corrupção gera a incompetência. Quando uma pessoa competente, treinada, bem formada, chega numa burocracia corrupta, na maioria dos casos ela tenta sair. O que ela faz? Vem morar no Brasil, ou vem morar nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Europa. Tem muito árabe hoje em dia que fez o que eu chamo de exílio civilizacional. Saiu do próprio país, não aguenta mais tanta corrupção. Ele foi morar em Londres, Estados Unidos, França e tal. Então isso cria incompetência, porque quem fica, no geral, é um cara que aceita a corrupção, que vai combater a meritocracia. Os melhores vão embora. Acontece algo similar no Brasil hoje em dia com a crise, mas não nesse nível. E tem que entender que no mundo árabe esse mecanismo está aqui faz 500 anos, ou mais. A cada geração a gente perde os melhores, os mais éticos, com mais garra. Prova disso que o mundo árabe vem sempre sendo ocupado. Todo mundo fala do colonialismo, mas ele começou no século 1500, com os turcos, muçulmanos que nem a gente. Quase todos os países árabes, fora Marrocos, alguns países, a maioria, a Arábia Saudita, o coração do islamismo, era a colônia turca, durante 500 anos. Você é colonizado quando você é fraco. Não tem que ter muitos rodeios nessa área. E o colonialismo dos turcos ou dos outros, ele nunca vai te dar os elites competentes e honestas. Ele vai te dar elites fracas e corruptas. Corruptas porque elas vão se deixar comprar para colaborar com a potência que está te ocupando. E fracas porque elas não vão fazer grande estratégia. O colonizador vai te deixar fazer uma elite que vai cuidar dos correios, que vai cuidar das estradas, do policiamento. Mas não vai te fazer uma elite que vai criar bomba nuclear. Não vai fazer. Aliás, o Portugal no Brasil proibiu universidades. Não precisava de gente para fazer inovação no Brasil. Mas igual aconteceu com os turcos, talvez com os outros colonizadores no mundo árabe. Não deixaram uma elite, de arrepiar. Deixaram gente para fazer trabalho secundário. As coisas sérias estavam feitas em Istambul, no caso da Turquia, em Londres, Paris, no caso das colônias ocidentais, e umas coisas do todo dia, como fala em inglês, o day-to-day, estava com as elites locais, que era uma transmissão, um intermediário entre o povão e a metrópole, a potência colonial. O problema é que isso não mudou. Nos anos 50 para cá, o colonialismo acabou, mas a máquina de fabricar elites fracas, corruptas e incompetentes continua. E o mundo mudou. Hoje tem tecnologia, tem Silicon Valley, tem China. Então, esses são os dois problemas graves do mundo árabe e ciclo vicioso. Acima disso, você tem duas fraturas. Você tem países, então, que são fracos, países que são mal administrados, com povos que não acreditam mais nas elites deles, porque são corruptos e incompetentes, o povo sabe isso, o povo não é burro. Então, você tem toda essa desmoralização do corpo social. Em cima disso, você tem duas obsessões, duas doenças, entre aspas, que não tem tanto embasamento nos fatos. Mas como toda doença mental, elas são reais. Não precisa ver um radiograma, uma ressonância magnética da cabeça do depressivo para acreditar que é depressivo, que está sofrendo. Não precisa disso. Basta ele estar sofrendo. E no mundo árabe acontece a mesma coisa, com dois problemas. O problema do Israel, a relação com Israel, e o problema do xiismo que falei, a relação com o Irão. Começar com a relação com o Irão, já conversamos um pouco disso faz alguns minutos. Tem uma guerra fria entre a Arábia Saudita, digamos, países aliados à Arábia Saudita, os sunitas de maneira geral, estou generalizando um pouco, com o Irão, os sunitas contra os xiitas. O Irão que tem aliados também dentro do mundo árabe. O Irão é um país que não é árabe, mas tem aliados no mundo árabe, como o Hezbollah do Líbano e o governo atual do Iraque, que é árabe, mas aliado ao Irão. Essa guerra fria, ela intoxica toda a região, o gasto de armamento está muito elevado e não tem conversa séria, porque é uma guerra que está sobre uma briga que aconteceu faz 1400 anos, na família do profeta, não é culpa minha nem de ninguém no mundo. Mas essa guerra fria continua e ela trava o desenvolvimento da região. Você não pode estar em guerra fria, permanente, com seu vizinho. A distância entre Dubai e Irão
eu acho que nem 100 quilômetros. Você não pode manter uma guerra, uma suspeição permanente, década depois de outra, com um vizinho que está tão perto de você. Um dia você vai ter ou entrar na guerra de verdade ou fazer a paz. Nada acontece. O outro problema que falei é o Israel. Eu não vou entrar aqui nos méritos de quem está certo e quem está errado. Eu acho que o Israel tem direito de existir como um Estado independente, uma pátria para os judeus. Só que essa guerra, esse conflito entre palestino e israelense, hoje a gente fala menos, que a gente está falando mais do xiita com sunita no Iraque e na Síria. Esse problema continua, ele toxicou toda a região, todo o mundo árabe. E nenhum desses problemas vai se resolver enquanto o mundo árabe está criando essa máquina de fazer corrupção e incompetência. Enquanto o mundo árabe está fraco, sempre vai ter um problema com Israel, sempre vai ter um problema com o xiismo, com o Irã. Porque quem vai querer negociar com alguém que está em decomposição, alguém que está na UTI? É difícil, até para o Israel negociar, porque até seu parceiro para negociação é muito sério às vezes. E não tem muito incentivo, na verdade, você negociar com uma pessoa que está fraca. Você esmaga. Enfim, o que pensar das perspectivas do mundo árabe? Tenho umas certezas, são opiniões que compartilho com vocês. Resumiria na seguinte colocação: o mundo árabe de hoje vai sumir, novos países vão se formar. Isso aconteceu nos anos 50, nos anos 40, novos países, novas repúblicas, novas fronteiras. Por exemplo, tinha uma República Árabe Unida nos anos 60, 70, entre Síria e o Egito. Hoje em dia não existe mais. Pode-se reconstituir novas entes nacionais, porque, como eu falei, os estados estão ficando fracos, tem ameaças internas, externas, terrorismo. Isso acaba com as repúblicas. Por exemplo, a Líbia, que está sumindo, que não existe mais governo central, tem 2 governos centrais. Então, conclusão: o mundo árabe de hoje vai ser diferente do mundo árabe daqui 20, 30 anos, com novas repúblicas, novas capitais, novos regimes. Tem espaço para investir. Só que tem que escolher bem o segmento, a perspectiva no tempo, o retorno que você precisa, ou a indústria. E o risco que se assume. O mundo árabe é sedento de tecnologia, sedento por comida, por produtos orgânicos, sedento por educação superior. Um dos principais provedores de alunos, por exemplo, na Europa Ocidental, que fica perto, e também nos Estados Unidos. Ele está cedendo por material bélico, serviço de saneamento. Tem perspectivas. O que precisa é ter lucidez e não sonhar alto. Tem que pensar e colocar as coisas no papel e fazer um plano estratégico. Meu papel é esse. Posso ajudar em várias formas. Posso acompanhar visitas em países árabes para ver organizações internacionais, ou governos ou empresas. Dar um feedback para vocês na hora. Podemos organizar formatos de conversa, que fosse um lunch, fosse um bate-papo informal com o executivo de sua empresa, para aumentar a awareness, a percepção da geopolítica do mundo árabe, dos países onde vocês querem querem investir. Módulos para seu conselho executivo, para o seu RH. Enfim, tem N módulos, tem N possibilidades para aumentar o que chamam de percepção global, de awareness, de percepção, de conhecimento específico, prático. Ninguém está aqui para fazer estudo acadêmico, não, estamos aqui para fazer negócios. Posso dar para vocês levantar esse nível de consciência da sua organização em relação ao mundo árabe.